Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje no nosso 13º dia e já vou começar respondendo uma pergunta. Algumas pessoas me perguntaram lá, o que que é isso, Adriana, que você traz ali, né? É o meu japamala. Eu tenho um japamala só para as minhas orações com o Miguel, para os meus trabalhos de apometria, né? Tenho outros japamalas também, tenho o de Kuan-Yin, tenho o da Irmandade da Rosa. Eu tenho um terço só para fazer os rosários quando eu estou conectada com a religião católica. E por que que eu quero trazer isso para vocês? Porque cada oração, cada círculo que nós temos, que nós pertencemos, existe uma egrégora. Então, quando a gente traz essa força dessa egrégora, é importante que vocês tenham isso, Isabel, isso mesmo. Aí o Japamala da Isabel, é outro Japamala, é isso mesmo. Eu tenho, sim, e é bom eu quero trazer para vocês também como construir, como confeccionar um rosário, um japamala. E por que que é importante isso, gente? Porque cada oração, cada mentor, cada egrégora tem uma energia. Então, tem problema de fazer com um japamala, com um terço, com uma oração diferente? Não tem problema algum, tá? Só que acaba misturando muitas energias. Então, por exemplo, eu sei que quando eu quero trazer a força da Rosa, da Irmandade, de Maria Madalena, eu tenho Japamala para isso. Ali é para mim fazer um trabalho de cura, está direcionado para isso. Quando eu estou trabalhando aqui com o Arcanjo Miguel, porque para vocês aqui a oração aqui, mas para mim é um trabalho que eu tenho com ele de ancoramento, de proteção, tem toda uma preparação para trazer aqui para a oração. Aí eu estou com o japamala que eu uso para meu ancoramento de apometria, da oração mesmo do Arcanjo Miguel, tá? Então, quando eu preciso de algo que está falando de limpeza, aí é esse japamala aqui, tá? Então, a pessoa me perguntou, né, pela beleza dele, pela divisão direitinho. Então, olha, é um japamala, tá? Esse aqui eu ganhei de uma amiga querida e ele tem uma diferença, que como ele é com sementinhas, eu ainda posso adicionar aromas também, tá? Então eu adiciono aqui aromas nele e fica impregnado. Então, trazendo para vocês aqui também essa experiência, para quem está fazendo aí, está começando os trabalhos de oração, terço, a mesma coisa, tá? Vocês podem usar em terço também. É importante que tenham ali, vai trabalhar com terços, com rosários, ligado à religião da Igreja Católica. Tenha também o seu texto, tá? Isso é muito importante porque eu estou trazendo para vocês a importância de que a oração não seja somente uma coisa, eu vou ali, vou fazer uma oração, que você tenha uma devoção, que você tenha uma conexão, que você tenha um momento e tudo preparado seu para isso, né? Então, é importante porque são arquétipos que a nossa mente precisa. Aí, mais um, que lindo! Olha, gente, é isso mesmo, Isabel. Isabel é uma terapeuta extraordinária, fantástica, e tá aí, olha. Então, assim como a gente tem nossos cristais, temos todo o nosso material, os japamalas também são importantes, tá? Estou trazendo essa consciência para vocês, porque se a gente tem a nossa casa decorada, se a gente tem o nosso carro sempre limpinho e perfumado, se a gente olha para o nosso guarda-roupa ali, que são coisas materiais, e a gente tem uma organização, cuidar da espiritualidade também é necessário que você tenha algo que você olhe para a espiritualidade, não precisa de nada disso, tá, gente? Eu sou universalista, então para a espiritualidade, para os trabalhos que a gente faz, não tem que precisar de nada disso. Eles não precisam disso. É a nossa mente que precisa entender que naquele momento tem que deixar todas as coisas de fora para que a gente possa se dedicar. Aí a Bel tá falando, ganhou de uma amiga que veio de Israel. Meu Deus do céu, olha que força, né? E assim, se você consagra ele para uma coisa, por exemplo, você vai consagrar ele para a hora do atendimento, você vai consagrar ele para orar pela sua família, né? O meu texto, por exemplo, é para isso, para a oração da minha família. Eu não misturo ele com as outras egrégoras, entende? Então, esse texto eu ganhei quando meu filho nasceu. Então, tem 17 anos já que eu tenho esse texto, né? Então, ele é para a minha família. Então, é importante porque a nossa mente precisa compreender que naquele momento nós estamos agora entrando em algo que seja sagrado, entende? Então, não é para que precisa de um altar, para os mentores, eles não precisam, tá?
Quando a gente vai lá para o multidimensional, a gente não leva nada disso. Mas nós estamos ancorados na Terra. E a nossa mente, as pessoas precisam entender que na hora que você está com aquele japamala ou aquele texto na mão, que você acendeu sua vela, que você foi para o seu altar, você está num momento sagrado. A casa percebe que agora você está num momento sagrado. Tá? Então, assim, a hora que eu pego meu japamala e venho para cá, não é mais uma aula qualquer. Eu estou agora a serviço de Miguel. Ok? Então, vamos lá, então. Fechando os olhos, respirando profundamente, iniciando a nossa conexão com o amado Arcanjo Miguel. Respire lentamente, feche os olhos e sinta toda a luz chegar até você agora. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão, que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isto, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu, o ser conhecido como, diga seu nome. Nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado. Nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, período de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com estes contratos, organizações e associações às que agora renuncio, que cessem e desistam, e que abandone o meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos,
dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças que não honram a Deus como Ser Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser interior, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante em retroativo. Mas ainda dedico a minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas que em meu ambiente ainda me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico o meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio ser superior para que faça mudanças em minha vida para acomodar essa nova dedicação, e peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja. Graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiência das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain, para que ajudem a testemunhar esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Curados e perdoados. Curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta vibrações de dor, de medo e ira. Todos os portões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retome a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que estes canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade, e eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim, e eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpre, e assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo
e que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Que assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Astar-Sheran, aos anjos e arcanjos, e todos os demais que têm participado nessa cura e elevação contínua do meu ser. Sela. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Adonai, Tsebaiote. Vamos então hoje direto para nossa aula, que a gente acabou falando um pouquinho mais já no começo. E hoje estamos no 13º dia. E vamos falar um pouco sobre algo muito importante, que é o poder do perdão e a atuação dos mestres de luz. O trecho da oração é: eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ou Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain, para que ajudem a testemunhar esta cura. Nós estamos aqui recorrendo a poderes, a mestres de luz, porque o perdão não é algo que a gente consegue, dependendo da situação do perdão, né, da profundidade do perdão, não é algo que a gente só define, eu vou perdoar e acontece assim. E aí vem uma parte linda da oração, que é uma das partes que eu mais amo, que é: eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. E eu peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. E o mais importante, eu me perdoo a mim mesma por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu eu superior. O perdão é uma das chaves mais poderosas para a libertação espiritual. Aqui entramos em contato com 3 níveis de perdão: perdoar os outros, que é romper vínculos de dor, ressentimento e energias densas que ainda nos prendem a essas pessoas, a esses traumas, a essas dores. Pedir perdão aos outros, pedir que nos perdoe, é assumir a responsabilidade pelas marcas que nós também deixamos em nosso consciente e no consciente do outro. É sair da condição de eu sou vítima, porque automaticamente, quando você é vítima, alguém precisa ser o seu algoz e você está condenando essa pessoa a ser o seu algoz. Por isso que perdoar o outro, quando falam que é se libertar, é como romper essas amarras, essas correntes que estão te prendendo naquela pessoa que te fez mal. É como, imagina aquele escravo que está ali sendo chicoteado e ele quer se livrar do agressor, mas ele continua falando: olha, você é o meu agressor, você é o meu agressor, e aquilo vai mantendo a pessoa por milênios e milênios ali naquela dor. Então, pedir que o outro te perdoe e você também perdoar é você libertar o outro daquela condição, daquele erro que ele praticou. E principalmente o mais importante, o mais desafiador de todos, é perdoar a si mesma. Porque envolve reconhecer que você também tem falhas, que você também está se chicoteando, que você muitas das vezes decidiu passar por aquele aprendizado, foi uma decisão consciente ou inconsciente, mas tudo isso com muito amor, sem ficar ali batendo chicote nas suas costas. Então, perdoar o outro, pedir perdão e perdoar a si mesmo. E aqui, uma coisa que fica bem claro na oração, que de forma alguma está se falando que depende, que precisa ir ao outro para pedir perdão.
Aqui nós estamos fazendo isso de uma forma espiritual, de uma conexão entre você, a sua alma, o seu eu superior e o eu superior do outro. Não está falando de ir lá e falar, olha, me perdoe porque eu tive essa consciência. Porque você está num processo de expansão, de evolução, e nem sempre o outro está nesse momento. Então, muito desses movimentos de ir lá e pedir perdão é um movimento de voltar a ser vítima. Principalmente quando você sabe que o outro não vai nem entender do que você está falando, porque para você entender de perdão, acessar o perdão, você tem que também entender um pouco de amor e de auto-amor. Não adianta falar de perdão sem falar de amor próprio, sem buscar entender o porquê que você está pedindo esse perdão e por que que você tem que se perdoar. Eu me lembro de ter feito vários movimentos na minha vida que eu tinha certeza que estava fazendo o melhor, como uma boa filha, como uma boa amiga, como uma boa empresária, e aquilo ali me levou a consequências, porque a pessoa não estava preparada para aqueles movimentos, porque eu não estava preparada para aqueles movimentos, e que depois eu me arrependi amargamente. Quantas vezes temos que nos perdoar por confiar na pessoa errada? Por confiar na pessoa que nós não deveríamos ter entregue o nosso coração. Porque na nossa ânsia de ser amados, por isso que perdão tem a ver com amor, a nossa ânsia de ser amado acaba nos levando a entregar o nosso coração, entregar os nossos sonhos, confiar os nossos projetos a uma pessoa que não está na mesma energia, na mesma frequência que a gente. Por isso, tanta necessidade de trazermos aqui os mestres de luz para que testemunhe esse nosso pedido e que nos apoie, que nos oriente, que nos traga esse perdão. Todas as vezes que eu fui trabalhar o perdão, e eu sei muito bem, eu passei por traumas muito profundos, que eu sei que alguns perdões são algumas coisas são imperdoáveis. E aí eu precisei de fazer um movimento para perdoar o imperdoável. Porque a ação pode ser imperdoável, mas a minha escolha de sair daquela frequência, de sair daquela dor, de me curar, era tão grande que eu decidi perdoar o imperdoável. E foi uma jornada muito longa. Então, se você tem algo profundo aí na sua alma, que você considera também imperdoável, que você considera que não tem como deixar, como esquecer, como e algumas coisas são realmente, né? Eu aqui estou falando no meu lugar de consteladora, porque muitas das vezes a gente ouve lá que você tem que ir lá e perdoar, principalmente pai, mãe, agressor. E existe momentos da religião que ela fala que você só vai, de várias religiões, né? Que você só vai prosperar quando você perdoar. Eu não acredito nisso, porque algumas coisas são muito pesadas, são muito duras. A humanidade, ela tem o poder de ser brutal. Como a gente pode pedir para uma mãe, né? Olha, você tem que perdoar o assassino do teu filho, senão você não prospera, senão sua família não vai voltar a ter saúde. Gente, isso é cruel. É cruel demais. Porque você está jogando a responsabilidade, o peso de tudo, outras coisas que estão acontecendo na vida dela, no próprio luto dela. Isso não existe para mim. Eu não acredito num Deus assim. Eu não acredito numa centelha divina assim. Eu acredito que essa dor vai ser tratada na jornada dela. E não é sobre prosperidade, sobre abundância ou sobre ela perdoar o outro. É sobre ela voltar a sentir que dentro do coração dela existe amor. É quando aquela dor, e aqui eu estou falando por mim, porque eu passei por esse processo. Chegou num nível da minha dor que eu falava, cara, como? Quando eu meditava no meu coração, eu via uma pedra. Quando se fala de Shekinah, de Sofia, do Espírito Santo, me comove tanto, porque eu senti fisicamente, uma dor física,
quando eu descobri tudo o que tinha acontecido comigo na minha infância, e eu senti o Espírito Santo sair fisicamente de dentro de mim. Isso aconteceu em 2018. Tem pouco tempo que eu voltei assim, que eu me curei e que eu voltei a sentir que dentro do meu coração não era uma pedra. Dentro do meu coração existia algo que pulsava, existia um amor. Eu não aceitava receber amor, eu não conseguia entender que as pessoas podiam gostar de mim, porque dentro da minha crença religiosa, o ódio que eu senti naquele momento, por tudo que aconteceu comigo, era tão poderoso que ninguém poderia amar um ser humano que odiasse da forma que eu odiava. E o meu ódio era genuíno. Quem já passou por abuso infantil sabe do que eu estou falando. É genuíno. Uma mãe que perde um filho é genuíno. Algumas dores são muito profundas. E eu tinha que carregar toda a outra punição que era, ó, se você não melhorar isso, você não vai prosperar. Você tem que perdoar. Quem já ouviu você tem que perdoar? Não é tão simples, não, gente. E eu encontrei um caminho para o perdão. Foi quando eu parei de querer perdoar o outro, saí da crença e eu entendi que a única pessoa que eu tinha que perdoar era a mim mesma, por ter permitido que o ódio entrasse no meu coração, por ter permitido que aquilo que aconteceu comigo lá na minha infância tenha explodido de uma forma tão violenta agora, há pouco tempo, e foi aí que eu fui para o meu caminho, a minha jornada começou nesse surto real mesmo, psiquiátrico, né? E aí eu precisei mergulhar dentro de mim e encontrar uma forma de me perdoar por ter permitido que outras pessoas tivessem me ferido tanto. E eu começo uma jornada, um mergulho terapêutico, porque ninguém dava conta de mim, eram psiquiatras, psicólogos e nada melhorava, hipnoses e nada melhorava. E eu falei, tá, eu vou me curar. Tenho uma saída, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho que melhorar. Então, se você tem algo imperdoável no seu coração, o primeiro passo que você tem para cura é curar esse seu coração. É você se curar. É você se perdoar. Pare de querer perdoar o outro, porque o que ele fez é. Como que eu vou encontrar uma palavra? É, não tem como expressar, porque só quem passou pela dor é que sabe. Não tem como descrever a capacidade da brutalidade que a humanidade é capaz de fazer. Então, não julgue alguém que está passando por uma dor e que ela fala, nossa, eu odeio fulano. Mostre para ela que ela precisa de se reencontrar, porque o outro é só um espelho de nós mesmos, e aqui virou a minha chave. Se o outro é espelho de nós mesmos, eu posso parar de tentar trabalhar no reflexo, no perdoar o outro e perdoar a mim. E quando eu me perdoo, automaticamente o reflexo vai mudar. Vai ser de uma hora para outra? Não. Vai demorar. E é por isto. Demora, a gente vai, a gente cai de novo, e a gente, sabe, encontra um gatilho e cai de novo, e a pessoa faz de novo e você odeia mais ainda. É por isso que a gente está aqui na Terra. Essa é a grande jornada da alma. Não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra. Mas eu estou aqui para dizer que é possível. Porque eu venci o ódio, aprendendo a me amar. E eu tenho testemunha aqui. Isabel me acompanha há muito tempo. Passou por toda a jornada, sabe de tudo que eu estou falando. As minhas alunas sabem, porque eu nunca escondi nada nas nossas mentorias. Elas sabem muito do que eu passei. Quantas vezes durante a aula eu surtava, eu tinha crises de choros absurdas e eu precisava que elas me ancorassem, porque estar aqui contribuindo com outra é primeiro contribuir com mim mesmo, comigo mesmo. Então, esse é o verdadeiro caminho. Por isso que essa parte da oração, quando fala que eu peço perdão ao outro, eu peço perdão porque ele é um reflexo de mim mesma. O ódio que eu joguei naquela pessoa também cria antimatéria, também cria campo frequencial para ela. Ela errou, é problema dela. Aí é entre ela
e todos os outros que ela praticou. Eu estou falando de mim, porque sou eu que estou orando, não é ela. Sou eu que estou invocando Maitreya, Metatron, Miguel, Chicaina. Sou eu que estou aqui buscando a minha evolução. E aí, em determinado momento, seja nessa vida, seja nesse século, no próximo milênio, essa pessoa vai encontrar o caminho dela. Mas ela não vai ser mais o meu reflexo. Porque eu consegui a minha evolução. Então, é isso que eu trago para vocês aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma observação que eu tenha trago. Quando chamamos de Kaina, o Espírito Santo, Metatron, Maitreya, Saint Germain, amado Saint Germain, estamos trazendo forças que equilibram a justiça, a compaixão, a sabedoria e a transmutação. Eles nos ajudam a selar o processo do perdão em dimensões que sozinho nós não alcançamos. Então, eu quero trazer uma reflexão para você. Feche os olhos, respire e responda para você mesmo. Existe uma pessoa que você precisa perdoar? Existe uma pessoa que você precisa pedir perdão? Existe um episódio na sua vida que você sabe, você já sabe, já tem consciência que se você tivesse feito diferente, você não teria sofrido as consequências que você sofreu? Invoque agora a luz dourada de Cristo, a chama violeta de São Germão. Peça que envolva todas essas memórias e que vá dissolvendo essa dor, que vá transformando e purificando tudo isso em amor. Entenda que tudo isso é só uma grande sala com um monte de espelho. E a única coisa que é verdade nessa sala, que é real, independente de qual ângulo o espelho esteja inclinado para você, é que a única coisa que é real é você. Assim, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, vamos voltando na luz de São Germão, tomando essa consciência do quanto nós somos fortes e que nós podemos sim mudar o nosso destino. Amém. Vou encerrando a gravação. Pessoal que está assistindo a gravação, espero que vocês possam estar aqui amanhã, no nosso 14º dia, onde nós estamos fazendo ali. Amanhã nós vamos fazer uma recapitulação, né, do 8º até o 12º dia, de muita luz. Vai ser muito importante. Adriano, você quer falar um pouquinho ou você quer que eu termine a gravação para a gente poder conversar? Tá, que aí vocês ficam mais à vontade de poder fazer esses comentários. Até amanhã.